Kins planetários, bem-vindos à nave do Tempo Terra. Eu sou Vânia Temporini, Kins 181, Dragão Cristal Vermelho. E depois de 2 episódios, eu espero que vocês tenham conseguido, olhar um pouco alguns materiais, pesquisar. Hoje a gente tem aí tudo muito mais aberto, todos esses materiais que eu falei para vocês. Eu vou indicar para vocês depois também alguns sites, onde vocês podem pesquisar todo esse material com segurança. Um deles é o 13lunas.net. Tem muito material ali gratuito para vocês baixarem, Está em espanhol, mas nós temos aqui o Instituto Nosfera.org aqui no Brasil, que ancora todo esse movimento, e também nós temos nos Estados Unidos, a sede principal que rege todo esse conhecimento, que sustenta a biblioteca toda do conhecimento do Arguelles, para vocês poderem acessar esse material. E aos poucos, tá bom, gente? Não acho que esse conhecimento, às vezes as pessoas chegam com uma fome, com uma sede ao pote, normalmente são os primeiros a desistirem, porque como existe uma reforma de consciência, desde os nossos consumos, pessoais, a nossa forma de organizar a vida, os lugares que a gente trabalha, se realmente a gente está ajudando ou a gente está servindo, um outro programa, Quem é que governa esse outro programa de exploração dos reinos da natureza? Então, quero ler para vocês aqui nesse 3º episódio, porque isso faz parte, inclusive, da descendência da história cósmica, Como eu trouxe para vocês sobre a nossa consciência sair dessa dimensão que nós estamos vivendo, para a gente poder, inclusive, começar a enxergar o planeta a partir de uma outra perspectiva de realidade. É um manifesto pela nosfera. Então, se a gente está acordando, está ali de madrugada, vamos pensar assim, 4:30 da manhã, o sol está próximo de chegar, então a gente está vendo ainda muito pequenininho, a nossa consciência está começando agora ali com uma luzinha a enxergar o cosmos, Tá aí a quantidade de pessoas falando de extraterrestre, de nave, enfim. Por quê? Porque isso está muito mais próximo, muito mais fácil para a gente hoje poder acessar. Eu vou ler o manifesto pela nosfera nesse 3º episódio, para que a gente possa compreender como que é essa transição biosfera-nosfera. A Terra e eu somos uma só mente. Durante mais de 5.000 de minhas órbitas ao redor do Sol, os humanos estão alterando a minha paisagem. Alguns deles maravilhosos, como as terras de cultivo de arroz na distante Ásia Oriental ou do plantio de milho nos Andes na América do Sul. Canais, irrigação, diques para desviar água, pirâmides e templos, grandes muralhas sinuosas e logo as cidades com seus sistemas de conexão de estradas. E ao longo da costa, grandes portos marítimos e barcos com velas, ondulando em busca de novas terras a conquistar. Novas mercadorias para comercializar e sempre aqui e ali, grandes exércitos em guerra devastando a terra. Estes eram os mais inteligentes, os ansiosos por riqueza e poder. Os inteligentes me traçaram com mapas e fizeram globos terrestres para imitar-me. Elegeram viver no seu próprio tempo e deixaram de viver de acordo com os grandes ciclos que regem a ordem universal. Pelo dinheiro dividiram seu tempo e dividiram a terra. Já não se consideravam parte da terra, senão que eu, a terra, me converti em sua escrava. Criaram todo tipo de máquina e para suas máquinas necessitaram tudo o que puderam tirar da terra. Destruíram meus bosques, desgarraram minhas montanhas, escavaram a terra e o mar profundamente atrás do combustível
para fazer suas máquinas funcionarem. E vi entre os inteligentes, havia videntes, sonhadores, profetas, mensageiros, poetas e artistas, que viram outro mundo, que lhes advertiram, que trataram de dominar sua ambição e sua luxúria para benefício de suas almas. E vi aqueles que optaram por não construir e edificar, aqueles que decidiram não alterar minha paisagem, aqueles que se contentaram com pequenas moradias de couro e pele, barro e adobe, os que pintaram na areia e desenharam nas rochas e nas paredes das cavernas, aqueles que seguiram os animais selvagens em suas trilhas e caminhos silvestres, e aqueles que oravam com a lua, as estrelas e o sol, aqueles que cantaram o sonho da noite cósmica. Entre eles estavam os videntes, a gente da medicina, os sábios, e são eles que falaram por mim. Eu sou um com a terra e eu somos uma somente. Vocês não estão separados de mim, ainda que possam pensar que estão. Vocês são um comigo. Sua mente e a minha, a mente da terra, são uma mesma mente. E esta mente única se chama noosfera, a mente da terra, que envolve a totalidade de meu corpo como um manto invisível, penetrando em cada ser vivo, dotando a cada um de um raio do espectro da consciência de vida que se estende desde o centro da galáxia ao nosso Sol, a mim e a todos que habitam em minha superfície. Não são senão um só organismo planetário. Toda a vida é uma, assim como eu sou um, todo indivisível. Para aqueles com olhos para ver e ouvidos para ouvir e corações que conhecem desde dentro, chegou o momento para que possam escutar meu manifesto pela noosfera. Escute de novo e recite comigo. Eu sou um com a terra e eu somos uma somente. Olhem nossos mares cobertos de lixo e com petróleo ardendo. Olhem nossos vizinhos sem lar e que fogem em busca de refúgio. Olhem nossas crianças empilhadas nas sarjetas, mendigando e buscando alimento. Olhem os comerciantes e donos das máquinas e dos bancos, escondendo-se atrás das portas blindadas e dos guardas de segurança. Olhem os anciões sentados na margem do que alguma vez foi um bosque, chorando pela perda de uma antiga realidade. Eu sou a terra, eu sou a mente de vocês. Agora falo através de todos vocês. Escutem. Em um momento, no meu tempo, tudo mudará. Eu me levantarei da terra do sonho e convertirei a vestimenta da consciência envolta em torno da perfeição de minha forma giratória. O tempo do dinheiro e da máquina vai terminar e um novo tempo começará e vocês conhecerão de novo o que haviam esquecido. E a partir deste momento se estabelecerão os novos códigos do ser e da realidade, os códigos da noosfera. Não haverá mais nações, nem mais dinheiro, nem mais verdades escondidas, nem mais pobreza, nem mais drogas, nem mais armas, nem mais bombas, senão um novo mundo de telepatia universal. Todos entenderão como um, e ao mesmo tempo que só existe um tempo para a Terra, uma simultaneidade de dia e noite, uma sincronicidade contínua. Sua mente começará a transformar tudo o que há posto a perder em uma obra de arte viva, a terra inteira convertida em uma obra mestra, rodeada por um arco-íris de polo a polo, uma única forma de pensamento tornado visível. Cidadãos da Terra, vamos sentir uma presença galáctica, a noosfera, nossa mente central telepática, um desenho do destino escrito em um plano divino, seguindo uma medida comum e um tempo universal que nos unifica em uma só mente. Aceitaremos os visitantes de outros mundos, receberemos qualquer conhecimento que nos chegue dos anciãos das estrelas que têm estado esperando que nós amadurecêssemos
junto com a nosfera, convertendo-se em uma nova hierarquia da civilização cósmica. Nada nos impedirá de seguir o caminho infinito. Durante 3 milênios, realizaremos a forma de vida da Terra como uma obra de arte. Só assim vamos ampliar a nosfera no panorama da mente cósmica, irradiando desde os centros do nosso cérebro o novo órgão que considera o inteiro universal como um círculo girando incessantemente, mas que jamais abandona a Terra, o nosso lar no cosmo. Este é o manifesto para a nosfera. Eu e a Terra, eu sou um com a Terra e eu somos uma somente. Valum Votan, José Argüelles. Esse é um dos textos que ele deixou para nós, por ele ter tido essa visão, né, durante todo o processo dele de estudo científico. Por isso que eu falei para vocês, leiam esses materiais. Então, existe, né, dentro da nossa consciência, vocês podem perceber, ao mesmo tempo, existe uma bondade dentro de nós adoecendo, porque a gente sabe que precisa expressar essa parte nossa, amorosa, bondosa, justa, fraterna, digna. E ao mesmo tempo, dentro de um campo de distorção, isso não cabe. É como se você fosse, entre aspas, né, considerado um bobo, um idiota. Ah, por que você está ajudando? Porque as pessoas não merecem, né? Então a gente começa a entrar em todo tipo de discurso de separatividade. E eu quero deixar aqui uma reflexão para vocês. Todos os grupos que nós estamos, seja aí desde o grupo da família, até grupos de amigos, até grupos de trabalho, aonde existe separação, a gente não está em operação com a consciência do planeta. Nós continuamos à parte. Então, aqui, quando a gente volta para essa consciência, e não quer dizer que nós não vamos passar por um mundo caótico e sombras. Quem aqui já fez mudança sabe o que eu estou falando. É fácil mudar? Né? Se você tentar tirar o doce da sua vida uma semana, né? As pessoas aí que já fizeram, experimentaram, aí, né? Cortar, tirar, estão entrando em algum tipo de trabalho nutricional, né? Dirigido, orientado. Você passa uma semana com dor de cabeça, totalmente irritado, né? Querendo matar o cachorro da vizinha. Por quê? Porque a hora que a gente precisa retirar da gente os chips e os implantes, né? Que foram colocados, não é fácil, né? Nós estamos viciados numa série de coisas. Está aqui a tecnologia que vê o quanto a gente está viciado em dopamina. A gente está viciado, né? Porque apesar de toda essa consciência, que incrível, né? Nossa, o planeta realmente vai entrar numa nova fase. Vai. Mas talvez nenhum de nós esteja mais aqui vivos para poder vivenciar a mudança que será daqui algum tempo. Mas estar consciente, de estar participando e decidindo, né, de forma deliberada, né? Eu preciso decidir de forma deliberada. Então, eu preciso de maturidade espiritual, preciso de disciplina. Existe dentro desse conhecimento 5 coisas que a gente deve começar a trabalhar. Primeiro, né, recordação, recuperação de memória, né, sair dos 3 venenos, né, que é a raiva, que entope todo o nosso canal masculino, o apego, né, que adoece o nosso canal feminino, e a ignorância, que adoece a nossa conexão central. Né? A nossa conexão central é a ignorância. Ignorância, o que é ignorância? É ignorar a natureza superior. É como se eu deixasse a deriva, né? Eu quisesse controlar a experiência. Então, cada um que está tentando controlar a sua própria experiência está entrando em sofrimento. Então, o sofrimento vem, eu quero controlar a experiência, eu quero controlar a minha experiência, eu quero controlar a experiência do outro. Então, vai dar trabalho, gente. Não acho que vai, né? Tudo muito lindo, né? Quando eu entrei em contato com essa informação, a primeira coisa que a gente fica é encantado. A gente se encanta. Por quê? Porque a gente realmente está participando de uma coisa extremamente, de um programa, vamos pensar assim, extremamente evoluído para a consciência humana. E ao mesmo tempo é desesperador se a gente vem operando, né, de uma forma repetitiva um programa. Então, quem já morou também aqui no mesmo lugar e de repente precisa
mudar para um outro lugar, tudo diferente, nas primeiras vezes é sempre muito caótico. Então, também não acho que a gente entrar nessa consciência, a vida vai ser fácil no começo. Eu aqui passei por turbulências, né, muito grandes. Só à medida que a gente vai sincronizando de novo com o tempo natural, as oscilações emocionais, ou seja, essas ondas emocionais, elas vão te pegando menos. Então, eu falo que quanto mais galáctico, menos você entra nos bafões, nos hologramas coletivos, porque esses hologramas ou holodramas coletivos, né, que é um termo que algumas pessoas aqui dentro da nossa família galáctica usa, que eu acho isso bem importante, a gente percebe os jogos, né, que é colocado. Então, como a gente tem ali o medo da sobrevivência da nossa espécie, então está instalado no nosso programa biológico a perpetuação da nossa espécie. Então, a gente não quer que a raça humana seja extinta, porque se a raça humana for extinta, todos nós não conseguimos abarcar ou lembrar quem somos. Então, a primeira coisa é a recordação. Então, a gente vai resgatar a nossa natureza multidimensional, né? Eu como um ser de primeira dimensão, que sou celular, meu meio celular ali está se movendo sem a minha consciência. Depois eu vou para a minha segunda dimensão, que é meu campo emocional. Meu campo emocional abre para a terceira dimensão, que é o espaço, aonde a minha mente está em operação, né? Ela está ali servindo essa dimensão, esse espaço, para entrar a mente quadridimensional, então a minha trindade participando da quadrenidade, né? Eu vou trabalhar dentro do poder do 4. Vocês vão ver que a gente tem uns códigos matemáticos, né? Falando sobre isso também. E aí sim eu vou acessar a quinta dimensão. Então, quem que está operando na quinta dimensão? Como é que a gente reconhece a quinta dimensão? Quando eu decido pelo coração. Eu sinto, logo eu existo. E não eu penso, logo existo. Não, eu sinto. Isso vibra algo em mim que me faz refletir a ordem. Refletindo a ordem cósmica, a minha consciência humana pode receber do meu ólon humano, que é 13, conectado ao 20, que é a consciência da Terra. Então, meu ólon humano conectado com a consciência do planeta é teleguiada a realizar determinada tarefa. Porque essa lei está seguindo a lei universal. Então, quando eu começo a perceber que eu, entre aspas, eu sou uma raiz cósmica, como se eu tivesse uma antena e essa antena estivesse me guiando, eu começo a encontrar o fluxo. Pensa que você está o tempo todo no rio, né? Tomando caldo, tentando controlar o rio, que é o pensamento. Não funciona. Quando você entra dentro da ordem cósmica, você consegue ir para a margem do rio, olhar o rio, que são os pensamentos, e não se apegar a esses pensamentos. Você vira o observador e o contemplador da experiência. Então, isso é conseguido através do poder do 9. O 9 é o que cria toda a realidade que a gente vive, que é a realidade do observador observando a experiência e não mais se identificando com a experiência. Por isso que a gente não se apega à dualidade, a gente consome a dualidade como alimento. Então, eu consumo pensamentos dualísticos como alimento. E aí, quando eu consigo entender que eu estou consumindo a dualidade para aprendizado e evolução da alma, eu não me apego nem às coisas boas, nem às ruins, e eu escolho a neutralidade. E aí eu volto lá para o episódio anterior. Por isso, hastear a bandeira da paz. Não tem ponta solta. E o universo não aceita barganha. Não tem negociação. Então, dá um certo trabalho fazer essa migração, né, desse campo. Lembrando que a conta, ela não vai, né? Por isso que eu indiquei para vocês o fator Maia. Nós temos a matemática Maia, ela é vigesimal, ela não é decimal.
E a partir do momento que a gente começou a contar até 10, então a gente está não trabalhando uma parte do cérebro, que foi o que o Satish Kumar, eu volto lá para a palestra do Satish Kumar, que diz assim, a gente está pagando escolas para trabalhar metade do cérebro, que é só matemática, lógica, avança, 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 e a gente não consegue trazer para o campo mesmo, né, nosso, biosférico, a mudança que a gente quer ver. A gente quer ver a mudança, mas não opera dentro desse cérebro que realiza a mudança. Então a gente tem muito conhecimento hoje sem prática. E o que acontece quando o conhecimento fica acumulado na mente sem prática? A gente começa a entrar numa tristeza muito profunda e numa frustração. Então esse falso tempo criou uma sociedade ansiosa, né? Porque a preocupação, né? É preocupação, ou seja, eu estou sofrendo por antecipação, por algo que nem aconteceu ainda. E dentro desse campo de distorção, a negatividade é que está em operação. E a negatividade é negar a divindade. Então, quando eu estou negativando a minha própria consciência divina, e essa negatividade trabalha também através do poder da Trindade, que é controle. Aí, depois do controle, a gente quer qual é a próxima. Eu quero um prazer imediato. E aí a gente vê, né? A gente passando os dedos assim nas telas do computador ou do celular ali, sempre achando que a gente vai encontrar um vídeo, né? Onde vai dar um pouco mais de dopamina pra gente. Só que a vida que acontece na biosfera, que é pegar um livro, ler, estudar, sentar o bumbum na cadeira, rezar, meditar, orar, plantar, cantar, né? A parte orgânica, a gente está adoecido com déficit de terra. Né? Com tudo isso que eu estou falando, então a descendência da história cósmica é para equilibrar tanto o AC como o CA, né? Os dois cérebros, o direito e o esquerdo, e unificar. Então, com a queda, o nosso corpo caloso, que é essa zona central que vai desde a parte posterior da cabeça, né? Vamos pensar em dividir o crânio em 9 partes, de novo, o poder do 9. Então, a gente vai trabalhar essa nova psicologia da próxima fase, que são as 7 esferas mentais, né? Então, a gente tem 7 esferas, ou 7 consciências, que nos ajudam, inclusive, a reorganizar esse conhecimento para que a gente possa sermos, vamos pensar assim, os navegadores da totalidade. E esses navegadores da totalidade, eles estão dentro de uma caixinha, interagem com aquela caixinha, só que olhando a partir de uma outra caixinha, ou seja, de uma outra lente do tempo superior, você se vendo na experiência, sabendo com qual experiência você quer interagir. Se você naquela experiência, você entra na tela, interage, ou você só assiste a tela. Né? Então, por isso que tem muitos filmes de ficção científica que estão mostrando exatamente a história como ela é. E a gente acha isso muito surreal, né? A gente acha isso muito fora. A internet, eu diria que ela é a versão falsa da mente da criação. A gente está experimentando na tecnosfera, né? nessa esfera artificial da vida, que é a tecnologia. Então, a tecnologia, ela tem o desvio da biosfera. Ela opera sem a consciência biosférica. Então, o que acontece? A gente está experimentando como seria a mente do Uno, olhando para a tecnosfera, né? E a gente acha incrível a tecnosfera. Agora, pensa isso de uma forma totalmente alinhada à conduta. Então, e o caminho, né? O caminho do meio, que é do sair do 7, a gente passa para o nível do 8. Então, a gente tem um caminho intermediário aí, né? Que é o caminho do 8, que é o caminho búdico. Né? Todo mundo sabe que tiveram 3 grandes avatares no planeta, que é Cristo, que abriu o caminho, Buda e Maomé. Então, essas 3 consciências, elas estão... cada uma delas teve uma função dentro do corpo do planeta, né? Como a Terra... Por que ela recebeu essas 3 grandes consciências aqui? E as outras consciências a partir dessas consciências.
porque cada uma delas construiu um caminho da história cósmica. Cada um veio fazer algo ou deixar algo, né, dentro do campo. Então, por exemplo, o nascimento no corpo biológico, bioquímico do Cristo, ele é exatamente uma atualização do campo morfogenético. Ele veio atualizar o campo morfogenético do planeta, né? Para que a gente pudesse hoje, depois de tantos mil anos, acessar uma atualização. Então, é importante, né? Dentro da história cósmica, nós estudamos a história de todos os grandes avatares que passaram e de vários cientistas, autores, profetas. É a união de todas as ciências, de todas as artes, de todas as religiões na cultura da paz, na cultura da Terra. Nós precisamos recontar a história da Terra, que não é essa Terra fantasma, regida, né, e administrada pelo calendário gregoriano, que é o livro de pagamento de impostos que coloca para você. Tempo é igual a dinheiro. Economia, administração do dinheiro retirado da Terra. Então, a gente tá com uma fatura aí para a gente poder olhar. Então, dentro desse nosso programa, eu venho sustentando, né, um trabalho de iniciação, né, eu venho iniciando as pessoas nesse processo dessa consciência galáctica, que vai ser a nova ordem do planeta. Então, a gente também não tem que ter pressa, não precisa entender. As pessoas chegam aqui e querem entender. Eu falo, ó, a mente da noosfera é a mente do não-ego. Então, a gente vai precisar primeiro olhar para as nossas sombras, ou seja, para aquelas partes nossas que estão separadas ou estão compactuadas com o falso tempo, porque a gente vai precisar sair das nossas zonas de conforto. E a zona de conforto envolve toda a mudança de hábito. Então, tem uma mudança de hábito de radical para a gente fazer nas nossas consciências, que vai desde a consciência corporal, consciência alimentar, a consciência de consumo, todo tipo de consciência. E aí sim a gente começa a ficar muito mais fácil, porque aí entra os outros poderes, né? Que é a disciplina, que é disciplina, algo que eu escolho fazer por eu mesma escolho e vou colocar constância, não é obrigação, mas algo que eu escolho por natureza deliberada e coloco isso em movimento. Depois eu vou precisar realmente me esforçar para que eu possa me conectar com isso. Então tem máxima eficiência, mínimo esforço. Então existe uma economia da natureza em relação a isso. O divino, ele economiza tempo, então ele não gasta vela com defunto ruim, vamos pensar assim. Depois vem a paciência com a gente mesmo e, por último, o amor incondicional, que é o amor que a gente está aprendendo com a própria Terra. Então eu encerro aqui esse terceiro episódio desse nosso grande encontro. Eu espero que eu possa estar com vocês aí, ajudando vocês a expandir esse momento e a gente possa realmente começar a trabalhar como uma unidade dentro da totalidade. Aqui eu me falo que eu sou uma agente galáctica, né? Feliz por estar ajudando nesse momento a que a gente possa se conectar cada vez mais em rede. Então, por isso que eu falei para vocês. Então, me despeço a essa família ascensional e galáctica, as pessoas que a mensagem está chegando no coração. Eu quero que essa mensagem chegue no coração de vocês e nos vemos no próximo episódio. Assim falei com muito amor em Lakesh. Eu sou outro tu.